Deus, permaneçamos de pé, de cabeça inclinada, só por um momento. Pai Celestial, te agradecemos por cada coisa que, por graça, tu nos tens dado. Somos indignos de qualquer das tuas bênçãos. Essas são, sem dúvida, bênçãos imerecidas que recebemos. E rogamos, Deus, que continues a estar conosco, simplesmente entrando e sentindo este maravilhoso Espírito na reunião. Sei que ele vem de ti. Assim rogo, Pai, que tu continues a honrar a reunião esta noite com tua presença e cures todos os enfermos e aflitos. Concede que esta seja uma grande noite da qual não esqueçamos logo por causa da tua presença. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Quero me desculpar por tê-lo segurado por tanto tempo ontem à noite. Tentarei ser mais rápido hoje à noite, assim, para que possamos nos apressar e orar pelos enfermos. Certamente me senti bem com relação à reunião de ontem à noite. Deu a impressão que houve muitas pessoas que foram curadas e eu tive abundante assistência, todos orando e em união. É dessa maneira que suportamos. Portanto, o Senhor nos abençoe. Agora, acho amanhã à noite deveremos estar... Suponho que já anunciaram, é outro local. Muito bem. Agora, abramos no livro de Números, capítulo 22. Rapidamente, para apenas um pequeno texto para fazer alguns comentários e então dedicaremos a maior parte do tempo à fila de oração. Billy disse que distribuiu uma enorme quantidade de cartões, 200 ou 300, e vai requerer um tempo e tanto para passá-los pela fila de oração, de modo que vou falar por apenas alguns minutos, não mais do que 30 minutos, se é possível. E então começar a fila de oração, orar pelos enfermos. Em Deuteronômio, desculpe-me, Números capítulo 22 e versículo 31. Gostaria de ler este. E o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Agora, isto pode parecer um pequeno erro de texto somente para dar um suporte e ter nosso culto de cura. Vou tentar ter a fila de oração começada por volta das 9 horas, se possível. Agora, quero falar sobre o tema esta noite. Muda Deus seu parecer? Sabe, podemos mudar nosso parecer e porque aprendemos um pouco diferente, sabemos que estávamos errados. Mas não creio que Deus possa mudar seu parecer, porque se Ele pode, então, Ele certamente não poderia ser infinito e Ele poderia tomar uma melhor decisão se Ele a mudasse. Assim, a fé que tenho nele, que ele não muda seu parecer, porque se Deus alguma vez toma uma decisão, tem de permanecer com essa decisão, está vendo? E toda vez que o mesmo problema surge, ele tem de agir da mesma maneira que agiu da primeira vez, ou ele agiu errado da primeira vez, está vendo? Assim, isso nos dá algum lugar para ter uma fé básica. Agora, não podemos... Sim, fé não é uma folha solta, algo que você possa fazê-la voar por aqui, alguma parte. É algo que tem de estar seguro, tem de estar estável. E agora, não posso basear minha fé em alguma teoria. Tem de ser um fato provado antes que eu possa ter fé. Exatamente como um homem escolhendo uma esposa para se casar. Ora, ele tem de ter fé nessa mulher. E se ele se casa com ela, certamente está se expondo a muitos problemas. Está vendo? Assim, ele precisa ter fé. Alguns fatos incontestáveis, alguma fé sobre a qual basear, sobre a palavra dela, sobre o que alguma outra pessoa tenha dito, ou alguma outra coisa. Ele tem de ter algo sobre que pôr a sua fé. Deste modo, eu sinto que para satisfazer Deus há somente uma coisa sobre a qual posso basear minha fé, e essa é a sua palavra. Porque temos diferentes ideias. Praticamente todos nós, se nos sentássemos e fôssemos até mesmo conversar sobre algo para comer, nós discordaríamos sobre algo para comer. E somos feitos diferentes, apetites diferentes, e portanto isso faz nossas igrejas, vemos que elas são diferentes em suas ideias, o que é certo e errado. E isto nos dá a cada um o privilégio de escolher conforme
nossa vontade. Mas para mim, eu creio a palavra de Deus que ela é certa. E não creio que ela seja de particular interpretação, que é exatamente o que ela diz, que é a verdade. É assim que eu recebo, baseado em ela ser a palavra de Deus. Agora, não tenho fé suficiente, talvez, para fazer tudo isso, atuar, mas certamente não desejaria atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente para fazê-la atuar. Como, por exemplo, Enoque teve fé suficiente de que não tinha de morrer e simplesmente deu uma volta tarde e ficou cansado aqui na terra, subiu caminhando para o céu. Eu gostaria de ter fé assim, mas espero que de fato tenhamos essa fé algum dia, à medida que cresçamos nele. Agora, a razão por que escolhi este lugar foi porque parece que este aqui, para mim, é um dos lugares na Bíblia que seria um lugar crítico para o texto esta noite, porque parece que Deus mudou seu parecer. E disse a Balaão uma coisa para fazer, então lhe disse outra coisa para fazer. Então pensei, talvez só por um pouco, tentarmos endireitar isso só um pouquinho e ver o que ele realmente lhe disse. Assim, agora, para delinear isto, sabemos que Balaão era um profeta, e Balaque era o rei de Moabe na época. E eles não eram infiéis em Moabe, serviam ao mesmo Deus que Israel servia, porque Moabe, a nação, foi fundada pelo filho de Ló, com sua filha. E, portanto, serviam ao mesmo Deus. Se você notar, seus sacrifícios e tudo mais eram exatamente a mesma coisa, bois e também os carneiros, falando da segunda vinda. E agora, se fundamentalismo é tudo que Deus requer, então Moabe era simplesmente tão fundamental em suas ofertas como era Israel. Mas encontramos agora Israel está seguindo na linha da palavra de Deus para uma terra que lhes tinha sido prometida, e eles se aproximam. Aqui seria um tipo do natural e do espiritual se encontrando. E quando o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma colisão, porque colidem frontalmente um contra o outro. Israel aqui seria, quero representá-lo como uma igreja espiritual, e Moabe como a igreja natural, apenas a igreja, o que chamamos de igreja natural. E todos temos certeza de que há uma igreja e de que há uma noiva saindo dessa igreja. Sabemos disso, que isso é verdade. E eles se chocam aqui. Notamos que quando se chocaram aqui, isso aconteceu sob algo de que eu gostaria de falar por um momento. Então, logo se chocaram. E um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação um do outro. E aí é onde encontramos hoje que realmente temos personificações demais. E quando você faz isso, está sempre em dificuldades, você não pode viver a vida do outro. Não podemos personificar alguma coisa, temos de ser simplesmente o que somos. Você não deve nunca tentar, se esse sujeito faz algo porque ele faz, você pensa que tem de fazer também. Não faça isso, você é um indivíduo para Deus. E não devemos tentar personificar uns aos outros. E agora, Israel, perfeitamente no cumprimento do dever, marchando em seu caminho a um comando por um mandamento de Deus para uma terra prometida, eles se chocaram com Moabe, um outro grupo de crentes. Espero que não soe muito mal, mas a pequena ilustração que quero fazer aqui é Moabe estando estabelecido em uma terra. Era mais como uma coisa organizada. Ele tinha suas celebridades e seus dignitários do seu reino, mas Israel era somente um viajante. Eles não tinham lugar definido onde iam, somente viajavam como o Senhor os guiava. Agora, creio também, Balaão, mais tarde, em sua profecia, disse: o povo não estaria entre as nações, ele seria apenas um disperso. E isso é o que ele sempre tem sido. Conferimos que o choque ocorreu, e do mesmo modo como Caim e Abel, eles também se encontraram em um choque. E sendo irmãos, e ambos da mesma mãe, Eva, e descobrimos que se deram conta de que eram mortais e tinham sido postos para fora da vida, para fora do jardim da vida, e ambos estavam tentando encontrar uma maneira de voltar para lá. E se você notou, ambos os rapazes eram muito religiosos. Caim era simplesmente tão religioso quanto Abel. E ambos edificaram altares falando de outra maneira, uma igreja.
Ambos fizeram sacrifícios, oraram, serviram a Deus, ambos, mas um deles o serviu errado. Agora, veja você pode ser tão sincero e ainda estar errado. Você pode estar errado. Há caminho que parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Agora vemos que isto foi igualmente verdade com Caim e Abel. E quando viram, Caim viu que o sacrifício de Abel foi recebido. E talvez eu deva parar aqui para dizer por que Deus recebeu o seu sacrifício. É porque ele era, por revelação, ele entendeu que não foram maçãs, ou eu creio que agora entenderam que foram romãs, ou algo que comeram no jardim do Éden que causou o pecado, e ele encontrou Adão, ou quero dizer Abel, cria ele, que foi sangue, o que realmente foi, e Abel por revelação. Fé ofereceu a Deus um maior sacrifício do que o de Caim, o qual Deus testificou por isso que ele era justo, está vendo? E a igreja inteira está edificada sobre a divina revelação da palavra de Deus. A inteira, Jesus disse que sim. Um dia descendo do monte, ele disse aos seus discípulos, quem dizeis que eu sou? Filho do homem sou? Ou quem diz o povo que eu sou? E alguns disseram, bem, tu és Moisés, tu és Elias, um dos profetas, mas quem dizeis vós que eu sou? E Pedro fez esta grande declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E aqui está a grande discussão entre os crentes. Agora, a Igreja Católica diz que ali ele edificou sua igreja sobre Pedro, porque ele disse, tu és Pedro, pequena pedra, sobre esta pedra, pequena pedra, eu edificarei a minha igreja. Bem, agora os protestantes, em sua maioria, creem que foi sobre si mesmo que ele edificou, sobre si, a pedra de esquina, mas veja você, ele era a pedra de esquina do edifício. Eu creio que aquilo sobre o que ele edificou a igreja não parece ser diferente, mas veja você, a pergunta foi, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, carne e sangue nunca te revelou isto. Tu nunca aprendeste isso por fazer um seminário. Tu nunca aprendestes por alguma coisa feita pelo homem, mas meu Pai que está nos céus te revelou isto. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A revelação espiritual de Jesus Cristo, o qual é a palavra. Então seria a verdade espiritual revelada da palavra, é exatamente onde a igreja descansa. Penso que isso é o que Abel teve no princípio, uma revelação espiritual de que não foi fruto do campo, as obras das nossas mãos, ou coisas assim, foi sangue. E ele ofereceu a Deus um maior sacrifício do que o de Caim. Encontramos em Abraão e Ló a mesma coisa, em uma escolha, porque Ló desceu quando chegou o tempo, quando a igreja espiritual e a natural tiveram um desacordo por causa dos pastores, eles tiveram de se separar um do outro. E sempre que isso acontece, causa ciúme. Verificamos que Abel, porque Deus o havia recebido, e ele não recebeu a bonita e grande oferta de Caim, pela qual ele tanto tinha labutado, e era religioso, se curvou e adorou, e assim por diante, fez tudo o que Abel fez, só que ele não teve a revelação do que era a verdade. Assim, verificamos que quando Deus aceitou a revelação de Abel e sua oferta, isto fez Caim ficar com ciúmes de Abel e ali ocorreu o primeiro homicídio. Verificamos que ciúme passou a existir entre os pastores de Abraão e de Ló e eles tiveram de se separar. Verificamos que Moisés e Corá também tiveram um desacordo. Jesus e Judas tiveram um desacordo. E como sempre tem sido a mesma coisa e assim é hoje. A igreja natural e a igreja espiritual tem uma colisão quando se encontram. Agora, o natural tenta se equiparar ao espiritual sempre com uma personificação carnal. Mas como foi com Esaú e Jacó, isto não funciona. Deus tem sua igreja chamada, nomeada, colocada à parte, e na era em que ela vive, ele se revelará a ela todas as vezes, exatamente como ele disse em Romanos, capítulo
capítulo 8, para que a presciência ou a predestinação de Deus ficasse firme. Caim, ou quero dizer, Esaú e Jacó, antes que qualquer dos meninos houvesse nascido, antes que até mesmo tivessem tido chance de fazer uma escolha, Deus disse: aborreço Esaú e amo Jacó, porque ele sabia o que estava neles desde o princípio. E sabemos, tenha isso em mente, ele sabe o que está em seu coração, ele sabe qual é a sua intenção. Não importa o que dizemos, ele sabe qual é a sua intenção. Isso sempre causou problemas. E eles sempre, o natural sempre tenta, desde que Caim destruiu Abel, o natural sempre tem tentado destruir os efeitos do espiritual. Encontramos que é a mesma coisa hoje, a mesma coisa exatamente. Prova que isso vem de Satanás, porque é ciúme e personificação da verdade. Assim, realmente cremos que Deus nunca muda seu parecer acerca do que disse. Mas ele tem uma vontade permissiva. Agora, aí é onde o problema se encontra. Tentamos operar na vontade permissiva de Deus e ele permitirá. Mas também, se nós tomamos sua vontade permissiva, ainda que não esteja certo, ele fará sua vontade permissiva contribuir juntamente para glorificar sua vontade perfeita. Nada dará errado com Deus. Ele sabe exatamente onde o relógio está tic-taqueando. Hoje à noite não há nada errado. Cada batida está batendo exatamente da maneira que deveria. Pensamos que está errado, mas ele sabe que está certo. Como no princípio, Deus permitiu que o pecado viesse. Ele não. Essa não era a sua vontade perfeita, mas veja você, Deus, o grande Espírito, o Pai, nele estavam atributos, e essas coisas que você vê mostradas agora são somente seus atributos sendo mostrados. Ele habitava sozinho. Ele nem era Deus. Ele era um objeto de adoração. Ele era o grande eterno. E nele estavam atributos tais como ser Pai, Salvador, Curador. E agora, como poderia ele? Primeiro, ele tinha de ser Pai, porque prova que ele era Pai, mas ele habita sozinho. Só ele é imortal, mas seus atributos têm de ser mostrados. Agora, para ser Salvador, tem de haver algo perdido, e Deus não pode intencionalmente perder alguma coisa e então redimi-la. Isto não seria adequado à sua santidade ou ao seu grande juízo, mas ele colocou o homem em livre arbítrio, sabendo que o homem ia cair. E nisso, então, ele se tornou homem, ele próprio, para redimir o homem que caiu. Essa é a razão porque Jesus foi Emanuel. Se Deus enviasse outra pessoa além dele próprio, então isso não seria justo. Deus teve de vir ele próprio tomar o lugar, e Deus não podia descer em espírito e tomar o lugar. Ele teve de se fazer carne na carne de seu próprio Filho Criador. E ele mostrou aqui no princípio que a sua vontade perfeita era criar o homem do pó da terra. Mas veja, ele permitiu que o sexo fosse introduzido. Nunca teve a intenção dos filhos nascerem por sexo, mas foi permitido, o qual em breve passará. Agora, verificamos que Moabe era um ilegítimo para começar, porque era filho de Ló com sua própria filha. Agora note, como a igreja natural, Moabe representa a igreja natural, Moabe representa Israel, a igreja espiritual. Agora, Israel, a noiva, representa os chamados para fora. A igreja, ela própria, a palavra igreja significa o chamado para fora. Sair, aqueles que saíram. Sai dela, povo meu, sede separados, diz o Senhor, e eu vos receberei para mim mesmo, não toquei suas coisas imundas. A igreja de Deus é chamada para fora do mundo. Para fora do caos do mundo. Você não é mais do mundo. Como eu estava tentando dizer outra noite para vocês, é quando você sabe que tem o penhor da sua eterna redenção agora mesmo em você, pelo batismo do Espírito Santo. Isto já vivificou você. Você está agora ressuscitado com Ele. Estamos sentados juntamente em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não é mais do mundo. Se você ama o mundo e as suas refeições ainda estão na coisa do mundo, então o amor de Deus nem mesmo está em vocês. Nós somos livres do mundo, não há mais desejo. Em Hebreus, creio no capítulo 10, havia uma contínua recordação do pecado. Cada ano aqueles corpos de animais eram oferecidos, mas neste caso o ministrante, uma vez purificado, não tem mais consciência de pecado.
não mais desejo de pecar. A coisa inteira o deixou, porque você foi vivificado em uma nova vida. Então a igreja natural é somente um grupo de pessoas em denominações que se uniu. Eu nem mesmo chamo mais de igreja, não gosto de me referir a isso, gosto de me referir como a uma casa de associação metodista, de associação batista, de associação pentecostal, mas a igreja são os nascidos de novo que estão em Cristo Jesus, que são novas criaturas, e assim ainda vemos isso, que Deus cumpre sua palavra. Agora, Moabe viu, olhou para baixo, para os campos, e viu Deus movendo-se no meio deste povo que nem mesmo era uma nação organizada. Eles estavam somente vagueando por aí, de lugar para lugar, mas a coisa estranha é que atacavam estas nações e as conquistavam. Tudo o que estava em seu caminho conquistaram. Agora, descobriram Moabe contemplando isto. Balaque, ele olhou para baixo, para a nação de Israel, e ele disse, o povo cobre toda a face da terra. Ele disse, e eles lambem as nações simplesmente como um boi lambendo a erva do campo. E descobriram, uma das grandes notas chaves era como eles receberam esta grande revelação. Havia um profeta entre eles. Eles tinham um profeta. Ora, alguém que os conduzia. Não era um sistema feito pelo homem como ele estava acostumado, suas delegações com ele e assim por diante, mas isto e seus dignatários. Porém, tinha um líder divinamente chamado. E que triste dia foi quando o mundo da igreja deixou a divina liderança do Espírito Santo e adotou um bispo ou alguma outra coisa para tomar o seu lugar. Foi um triste dia. O Espírito Santo é para ser o líder da igreja. Ele é enviado para confirmar as palavras de Jesus Cristo, para fazer a igreja viver como ela viveu no princípio. Agora, há muito tempo, uma escola muito famosa aqui nessa cidade, um seminário, e eles têm um em Phoenix. E um dos homens, alguns dos estudantes, vieram a mim e disseram, gostamos do senhor irmão Branham, não temos nada contra o senhor, de modo algum, mas apenas gostaríamos de endireitá-lo. Eu disse, bem, sem dúvida que eu quero ser endireitado. Assim. Eu disse, se eu estou errado, sem dúvida não quero estar errado, falo a muitas pessoas, e ele disse, bem, aqui está o seu problema, o senhor está tentando introduzir, ou fazer viver novamente uma religião apostólica. Ao passo que a religião apostólica cessou com os apóstolos. E eu disse, sim, senhor. Bem, agora se... Ele disse, agora eu não discutiria com o irmão acerca disto. Eu disse, nem eu, nós não devemos fazer isso, somos irmãos. Ele disse, bem, somente gostaria de ajudá-lo. Eu disse, sem dúvida estou querendo receber ajuda. E ele disse, agora veja, isso é verdade. E eu disse, agora, enquanto conversamos, não devemos usar manuais. Eu não usarei o meu, e eu não tenho nenhum exceto mas assim eu disse, eu não usarei manual, somente a Bíblia, e vocês somente usaremos a Bíblia. Ele disse, muito bem. Eu disse, agora, cremos que a igreja apostólica começou no dia de Pentecostes. Concorda com isso? Ele disse, sim, concordo. Eu disse, agora entendemos que Deus deu à igreja poder ali para esses movimentos apostólicos, e ele disse, sim, essa foi a estrutura da igreja agora. A igreja já está posta em ordem e temos todos nós pastores, grandes organizações. Nós não necessitamos mais dessas coisas para atrair o povo. Eu disse, agora onde a Bíblia diz isso? Diga-me onde a Bíblia diz isso. Está vendo? E ele disse, bem, não diz exatamente isso dessa maneira. Eu disse, bem, então eu não posso receber, a não ser que diga exatamente dessa maneira. Eu disse, essa é a maneira como tem de ser. Você crê que Deus ainda está chamando as pessoas? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, agora você crê que a Bíblia está correta? Em cada resposta, sim. Eu disse, agora o porta-voz no dia de Pentecostes foi Pedro, o qual tinha as chaves do reino. Isso mesmo. E eu disse, agora qualquer que tenha sido a sua decisão, Jesus disse, o que ligares na terra eu ligarei nos céus, o que desligares na terra eu desligarei nos céus. Ele disse, eu creio nisso. Eu disse, agora em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro disse àquelas pessoas que estavam se maravilhando, essas pessoas falando em línguas desconhecidas, e elas perguntaram o que poderiam fazer para ser salvas. Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecado, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa
vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora, se Deus ainda está chamando, essa mesma promessa é para eles. Bem, ele veio até aqui, esteve com um dos grandes grupos de Billy Graham, orando em favor de uma reunião, e o grupo deles encontrava-se aqui em algum lugar, na Califórnia, algumas semanas, em oração profundamente sincera, consagrados a Deus, jejuando, e o Espírito Santo caiu sobre o grupo inteiro e começaram a falar em outras línguas. Sim. Agora ele é membro da Igreja do Mútuo Socorro, as Assembleias de Deus de Tucson, Arizona. Ele disse, irmão Branham, eu vou até lá e me sinto tão bem. Disse, simplesmente ergo as mãos para trás e disse, a glória de Deus, simplesmente canto. E disse, eu nunca poderia fazer isso em uma igreja batista do Novo Testamento. Eu disse, eu vejo que não pode, é por isso que você está fora, assim. Assim, aí está. Veja, Deus cumpre a sua palavra. O que ele diz, ele fará. Deus tem de cumprir sua palavra. Agora verificamos que essa personificação carnal que Moabe tinha, ele viu esse profeta no meio de Israel, que estava apto a abençoar, a amaldiçoar, conduzir e assim por diante, de modo que ele tenta se equiparar a isto por meio de política. Agora, isso é exatamente o que aconteceu nas igrejas hoje. Tentaram se equiparar com isto, com algum tipo de sistema. Não se pode fazer isso. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja sempre, conduzindo a igreja para a era em que ela está vivendo, para confirmar a palavra que está prometida para essa era. Deus falou a palavra desde o princípio, um tanto para esta era, e um tanto para essa era, e um tanto para aquela era. Sempre acontece dessa maneira. Veja, o Espírito Santo tem de estar vivo na igreja para fazer esta igreja viver o seu dia. Ele tem de estar aqui hoje para confiar esse ministério do último dia, sinais do último dia, derramamento do Espírito Santo do último dia. Simplesmente tem de estar aqui para fazer isso, e não se pode obter isso através de operação de sistemas. Deus tem um sistema. Ele é aquele que nos deu o Espírito Santo. Agora, notamos aqui que Moisés tinha um rei, e esse rei era Deus, que o ungia. E Balaão também estava sob um rei, Balaque, e era mais como um arranjo político. Veja, Balaão, um profeta de Deus, ia a Balaque para obter sua informação. Moisés ia a Deus para obter sua informação. Aí está a diferença. Ainda assim, ambos profetas, porque ambos eram chamados de Deus. Ambos se encontravam com Deus, conversavam com Deus, ambos cheios do Espírito. Agora, estou chegando onde quero. Agora, ambos eram homens cheios do Espírito. Agora, isso é verdade. A Bíblia diz isso. Deus se encontrou com Balaão e conversou com ele. Está vendo? Assim, notamos que cada um desses profetas, ambos sendo profetas, homens de Deus, procuraram agradar sua chefia. Moisés procurou agradar Deus. E Balaão aqui procurou agradar Balaque. Note aqui, ao tipificar o espiritual e o natural, quão perfeito foi Moisés, enviado por Deus no cumprimento do dever, é encontrado e desafiado por outro homem de Deus. Poderia imaginar tal coisa? Mas veja que arranjo eles tinham lá em cima. Era uma nação organizada. E Moisés estava conduzindo os filhos de Israel à medida que Deus lhes dizia para onde ir, conduzidos por uma coluna de fogo e um ser sobrenatural que estava mostrando o caminho. E Moisés estava recebendo sua informação através do Logos, naturalmente, que saiu de Deus. Essa coluna de fogo, a qual era o anjo do pacto, o qual era Cristo, ungido, e ele estava obtendo sua mensagem através dali e dando-a aos filhos de Israel a caminho de uma terra prometida. Mas esse homem estava todo estabelecido e ele tinha seu reino, tinha suas igrejas, tinha tudo ali mesmo em ordem. Assim, ele enviou mensageiros para buscar este homem, para vir e amaldiçoar este povo. E note, poderia você imaginar aquele profeta, um homem de Deus, vendo as obras de Deus com outro homem e tentar desafiar essas obras de Deus, quando ele sabia, devia ter sabido que não era para fazer isso. Agora, Balaão, primeiro, quando Balaque lhe enviou mensageiros, ele disse, vem e amaldiçoa este povo. Agora Balaque fez a mesma coisa. Balaão, melhor dizendo, fez o certo. Ele buscou a Deus primeiro. Agora isso é o que ele devia ter feito. E então, Deus lhe dá a sua perfeita, clara resposta. Não vás com ele.
Deixa-os em paz. Não amaldiçoes essas pessoas. São benditas. Agora, isso devia ser o suficiente. Quando Deus fala alguma coisa, Ele não pode mudar isso. Note, sua vontade perfeita foi: não vás. Não ataques esse povo, eles são meu povo. Essa era sua vontade perfeita. Mas Balaão não gostava dessas pessoas para começar. Veja, aí está. Quantos Balaãos temos hoje? A mesma coisa. Sabem que não devem ser assim.